Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre a questão da libertação da mediocridade, libertar-se da mediocridade. Esse foi um processo que sempre foi muito latente na minha vida, porque eu sempre fui uma criança que nunca gostou de fazer o que todo mundo estava fazendo ao mesmo tempo. Vou dar um exemplo ridículo para vocês. É, Quando eu fiz determinado aniversário, não me lembro exatamente qual, se eu tinha 10 anos, 12 anos, sei lá. Meu pai me deu uma moto que era uma moto nova que estava surgindo na época, que era a Honda Dream, que era uma moto de criança, que era uma das primeiras motos que não tinha embreagem, né? Era fácil de dirigir. E aí, o que aconteceu? Quando todo mundo do condomínio onde eu morava começou a comprar uma moto igual a mim, eu perdi o interesse em ter aquela moto porque eu percebia que aquilo perdeu a graça que agora todo mundo tem. Não é uma questão de ser mimadinho, exclusivista, não, de só eu quero ter isso. Mas eu percebia que o meu gosto era diferente do gosto das outras pessoas. Eu vi o pessoal fazendo besteira, quebrando tudo, ofendendo as meninas, fazendo um monte de fumando, bebendo, usando droga. Aquilo nunca me atraiu. Então eu percebia que eu era diferente daquelas pessoas, eu pensava diferente, eu não queria ter as mesmas opiniões que aquelas pessoas, uma vez que eu me via como tendo uma visão de mundo totalmente distinta. Só que aí eu percebi que certos hábitos que nós temos fazem com que nós fiquemos imbecilizados, assim como as pessoas que vivem, como a música do Mutante dizia, né? Panis et circenses, é o pão e circo, né? Aquela manipulação romana da população do Império Romano Antigo. Na música dizia: as pessoas na sala de jantar estão preocupadas apenas em nascer e morrer, ou seja, a vida delas é uma mediocridade, elas estão ali só para seguir o fluxo da vida, não tem pretensão, não quer gerar uma transformação, deixar uma marca, trazer algo de importante para a humanidade, fazer a humanidade crescer, né, evoluir e tal. E eu sempre tive isso comigo, eu sempre quis deixar um legado, né, deixar alguma coisa legal, fazer alguma coisa diferente, grande, influenciar as pessoas para fazerem alguma coisa legal. E aí eu percebi o quê? Que apesar de eu achar que eu pensava diferente, eu assistia os mesmos filmes, assistia os mesmos programas e ouvia as mesmas músicas e lia as mesmas coisas que todo mundo lia. Só que, nesse caso, ler as mesmas coisas que todo mundo lia significava não ler nada, porque ninguém lia nada, né? Eu lembrei uma vez quando eu estava indo na faculdade de jornalismo da UFRJ, que o professor de repente perguntou assim: você está lendo o quê? Aí virou para mim e eu falei: eu tô lendo o livro A Ilha dos Pinguins do Anatole France. Ele: pô, legal e tal. Aí virou para uma outra menina e falou: você, o que você está lendo? Eu sabia que a menina estava lendo Harry Potter, mas a menina falou assim: eu estou lendo Madame Bovary do Gustave Flaubert. Eu pensei: que mentira, hein? Aí falou: e você? O que você está lendo? A menina estava lendo Aragorn, né, que é uma história lá de dragão. Aí eu sabia que ela estava lendo isso, ela falou: eu estou lendo O Crime e Castigo do Dostoiévski. Eu falei: Aí eu pensei: caramba, se eu entendo que eu sou diferente, por que eu estou lendo as mesmas coisas, vendo as mesmas coisas? Assim eu vou acabar pensando do mesmo jeito. E aí enquanto meus amigos estavam lá dizendo quão legal era Legião Urbana, eu estava estudando a música concreta. Eu estava estudando a obra do Karlheinz Stockhausen e tentando entender como é que o cara criou a música concreta e talvez até uma música que usava ruídos e sons, né, para trazer essa ideia, né? O cara tem uma obra de música erudita chamada Jardim de Infância. Aí são crianças gritando Jardim de Infância. Tem uma que é só barulho de avião decolando. E eu pensava: cara, em que lugar isso é música, né? E eu ficava pensando, começava a refletir sobre quem acha isso música e de onde saiu a ideia que isso é música. Aí eu descobri a obra do John Cage. E o John Cage, ele tem uma peça musical que é 4 minutos e 33 segundos, onde ele para diante do piano
E na hora que ele vai tocar o piano, ele para e fica 4 minutos e 33 segundos parado. E não toca nada. A música são 4 minutos e 33 segundos sem nada. Aí sabe qual foi a grande conclusão que eu cheguei? E que é um segredo que eu conto pra você? Você não pode entender a música de hoje pela música de hoje. Você não pode entender o cinema de hoje pelo cinema de hoje. Você não pode entender a literatura de hoje pela literatura de hoje. Porque se você olhar o John Cage, você não vai entender o que ele está fazendo. Você tem que entender o que veio antes dele e o que o fez chegar ali onde ele está. Então eu percebi, e fiquei triste um pouco com isso, porque na escola de comunicação do FRJ, quando a gente foi estudar comunicação e arte, o pessoal já começava estudando arte contemporânea. E eu acho uma violência terrível você começar a estudar arte com as pessoas falando já de arte contemporânea sem entender o que veio antes, porque a arte contemporânea é a reação a um outro modelo artístico que veio antes. E sem você entender qual é a reação com o que veio antes, você não vai entender nada do que está acontecendo. E isso vai gerar o que nos jovens e nas crianças? Aversão à arte, aversão à música, aversão à literatura, aversão ao cinema e aversão às artes em geral. E aí você matou uma geração inteira, tá? Então, pessoal, o que eu fui percebendo? Eu fui percebendo que a gente precisa estudar o desenvolvimento histórico dessas obras. Eu via muitas pessoas falando que gostavam de poesia, mas não sabia recitar nenhum poeta. Ouvia as pessoas falando que gostavam de cinema, e você perguntava qual é o seu diretor predileto, a pessoa falava, meu diretor predileto é o Steven Spielberg, que é um diretor legal, que eu gosto, tal, minha filha gosta também. Mas assim, além disso, qual? Sem você estudar como é que a coisa evoluiu, você não vai entender nada. Então, o que eu percebi que eu tinha que fazer? Tinha que estudar o desenvolvimento histórico. Não acreditando naquela tese, existe uma tese de um dos filósofos da escola de Frankfurt, que é o Theodor Adorno. O Adorno escreveu um livro que é Dialektik der Aufklärung, que significa, traduzindo, né? Eu falei em alemão porque a tradução é diferente, né? Aufklärung pode ser iluminação, iluminismo ou esclarecimento. Então esse livro, Dialektik der Aufklärung, é traduzido como dialética do esclarecimento ou dialética do iluminismo. Nesse livro, o Theodor Adorno diz que toda a evolução da filosofia, ela se dá da seguinte forma: alguém propõe uma coisa e aí posteriormente o cara nega o que o outro está propondo e propõe uma nova coisa. Aí um outro vem e contesta o que o cara está falando e propõe uma outra nova coisa. Então ele diz que a dialética do esclarecimento, a dialética da evolução do pensamento acontece assim, sempre o movimento está negando o que veio antes dele. Então, eu não sou fã nem um pouco do Theodor Adorno, muito menos da Escola de Frankfurt, mas é interessante a gente pensar a partir disso, porque sempre o que veio, o que está acontecendo hoje, está negando o que veio antes. E se você estudar só o que está acontecendo hoje, você não vai entender nada, porque ele está negando algo que estava ali anteriormente. Eu vou dar umas explicações aqui muito rápidas, porque eu não quero fazer esse vídeo ficar muito longo. Mas o que eu percebi? Eu percebi que na música, qual que era o grande obstáculo a ser transposto? O grande obstáculo na música era o sistema tonal. O sistema tonal, os tons musicais, você pegar uma música e organizar as notas de forma que ela produza um tom, que ela tenha um tom central. Por exemplo, você pega uma música lá que tem o tom de sol. Então ela vai ter sol maior, lá e si menor, dó e ré maior e depois os outros menores, tá? Então é uma maneira de organizar a música. Talvez você não entenda muito bem o que é isso, mas eu quero dizer que o sistema tonal era uma coisa que se tornou tão óbvio que ninguém aguentava mais, eles queriam perverter esse sistema tonal. Então a música, o que foi acontecendo? A música foi tentando desconstruir o sistema tonal. Aí veio o Arthur Schoenberg. O Schoenberg ele tentou criar um sistema atonal, ou seja, sem tom. Por quê? Ele tocava as 12 notas da escala, né? A gente tem 7, né? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, e tem os intervalos entre essas notas, né? O sustenido ou bemol. Então ele tocava as 12 notas, né? Por isso que é chamado também de música dodecafônica, e ele tentava diluir essa ideia de ter uma nota poderosa central. Então ele diluiu essa ideia.
Então eles começaram a desconstruir o sistema tonal na música e aí começou a surgir a música atonal, a música dissonante, a música que começou a incorporar coisas assim que soavam estranhas ao ouvido, eram meio estranhas a quem estava ouvindo, mas que se você entende o que está acontecendo, aquilo ali tem até uma beleza naquilo, né? E é muito legal porque a gente, por exemplo, tem um sistema dodecafônico do Schoenberg e aí ele fica lá, tem, tom, tum, tem, tom, vai tocando as 12 notas ali, fica um negócio meio diferente. Mas, por exemplo, o brasileiro Arrigo Barnabé, ele colocou ritmos brasileiros em cima disso, desse tipo de música, né? Então é legal que o Brasil também teve a sua participação nessa história. Então, pessoal, eles começaram a desconstruir a música. E aí a música começou a deixar de usar notas musicais, começou a usar ruídos também. E nessa história de usar ruídos também, começou a valorizar também o intervalo entre as notas. Qual que é o intervalo entre as notas? Eu não estou falando de intervalo tonal entre as notas, né? Entre o dó e o ré tem o dó sustenido, não é isso? É o semitom. Eu não estou falando do semitom, estou falando do silêncio. Então o John Cage chega e fala, o silêncio também faz parte da música. Então ele fez uma peça de 4 minutos e 33 segundos, querendo ressaltar a importância do silêncio na música. E aí, o que acontece? A música deixa de ser um negócio assim emocional para ser um negócio conceitual, para provocar uma reflexão. Então, a música contemporânea, eu falando de música erudita, é uma música que tenta desconstruir o padrão da música anterior. Nas artes, qual que era o padrão? O padrão era a arte figurativa, ou seja, uma arte que mostrava imagens do mundo, pessoas, rios, árvores, montanhas, e a profundidade de campo. A perspectiva, né? Aquele ponto de fuga que o pessoal do Renascimento entendeu que era a melhor maneira de reproduzir a nossa visão binocular. Como é que é a nossa visão? Nossa visão de 2 olhos monta um ponto. Então tem um triângulo aqui, né? Sai dos 2 olhos e monta um ponto de foco. E todo esse ponto de foco é o ponto de fuga ali, é a perspectiva, que dá a ideia de profundidade. O que significa isso? Objetos mais perto são maiores, objetos mais longe são menores, e isso tem as linhas, né, que levam até um único ponto, que é o ponto de fuga. Foi assim que Leonardo, Rafael e Botticelli, toda essa galera começou a desenhar dessa forma com a perspectiva no Renascimento. Isso se tornou um negócio tão acachapante, tão padrão, que a arte começou a querer desconstruir isso. E qual que era a forma de desconstruir isso? Como você poderia quebrar o ponto de fuga, né? Então, 2 coisas que dominavam as artes visuais: o ponto de fuga, ou seja, a perspectiva, a profundidade de campo, e a arte figurativa. Então, como é que você fugia da ideia de representar o mundo como eu estou vendo? Você tinha que quebrar a profundidade de campo, ou seja, o ponto único de vista. Para você ter uma profundidade de campo, você tem que ter um ponto único de vista, um ponto de vista parado e único, ele não pode estar mexendo. E você precisava fazer uma arte representativa visual. Como é que eles fizeram para quebrar isso? Os impressionistas começaram a não desenhar o que eles estavam vendo, mas desenhar impressões sobre o que eles estavam vendo. Por isso que era uma arte mais borrada, que tentava mostrar o sentimento por trás daquilo que você está vendo do que exatamente fazer uma reprodução fiel do que você estava vendo com seus olhos. Os expressionistas já começam a querer botar mais ainda o sentimento ali. Tanto que esse expressionismo ele vai indo até o limite, né? A gente tem o Edvard Munch, que tem lá o grito, né? O cara lá gritando. Mas a gente depois vai ter o Jackson Pollock com o expressionismo abstrato, né? Ele tenta fazer uma arte expressionista, mas sem mostrar formas, sem mostrar pessoas, pontes, cavalos e montanhas. Ele vai jogando tintas ali na tela, no chão, e vai tentando montar ali um tipo de linguagem própria. Então, a arte foi desconstruindo a representatividade visual, né, o realismo pictórico, por um lado. Por outro lado, como você quebrar a profundidade de campo? Foi uma solução que o Picasso chegou. Como é que o Picasso fez com o cubismo?